Olá, meninos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar a nossa unidade 3, apresentando para vocês os números decimais. O que são esses números decimais? São aqueles que apresentam vírgula em sua representação. Exemplos. Sabe as lapiseiras que vocês compram para a escola? Então, essas lapiseiras, elas têm da grafite 05, 07, 09, não é verdade? Então, esses são os números naturais. Na representação deles, nós temos as vírgulas, a vírgula no caso. O número decimal, gente, ele tem uma parte decimal e uma parte inteira. Um número que fica antes da vírgula, ou seja, do lado esquerdo da vírgula, é chamado de parte inteira. Do lado direito da vírgula, após a vírgula, é a parte decimal. Eu coloquei como exemplo aqui 0,5, certo? Então, eu tenho como parte inteira 0. Não tem nada, né? E na parte decimal, 5. Vamos supor que fosse esse número aqui, ó. Vamos colocar outro número aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho 5,4. A parte inteira desse número decimal é 5. E a parte decimal é 4. Nós olhamos, quando nós podemos representar também o número decimal em forma de fração decimal. Nós temos as duas formas, de número decimal e fração decimal. Uma casa após a vírgula, 10. Por que 10? Um zero. Uma casa após a vírgula. Duas casas após a vírgula, o meu denominador, 100. E 3 casas após a vírgula, com o meu denominador, 1000. Porque eu tenho 3 zeros, certo? Então, a representação do números decimais pode ser também em forma de fração decimal. Essa transformação, olha aqui, vamos observar direitinho aqui esse número. Eu tenho 0,5, por exemplo. Eu vou colocar o 5, que é um número diferente de 0, no numerador, e o denominador eu vou colocar conforme é o número de casas decimais. Aqui eu tenho quantas casas decimais, ou seja, quantas casas após a vírgula? Uma só. 1, 0, 10. Vamos colocar outro número aqui, vamos colocar outro exemplo. Por exemplo, é 2,74. Eu vou colocar todo o número, aqui não tem zero, né? Então, eu posso colocar todo esse número sem a vírgula. Depois disso, eu vou contar o número de casas decimais, ou seja, o número de casas decimais que fica após a vírgula. 1, 2. Se são 2, que número será? 100. Porque tem 2 zeros. Certo? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. 3,475. Como é que vai ficar esse número aqui em forma de fração decimal? Eu vou escrever todo o número, só que sem a vírgula. 3.475. Qual é o número que vai ficar aqui no meu denominador? Depende da quantidade de casas decimais, ou seja, que está após a vírgula. 1, 2, 3. Qual o número que eu represento? O 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, aqui ficará... Certo? Não é difícil. Quando você tem com zero, quando é um número que tem na parte inteira o zero,
Fica mais fácil ainda. Você vai escrever a quantidade de números que está após a vírgula, diferente de zero, claro. E aqui colocar o número de casas, o 10, 100 ou 1000, dependendo do número de casas decimais. Eu vou colocar mais números, mais exemplos de números com zero aqui, para vocês entenderem direitinho. Vamos supor que seja esse número aqui, 0,34. Como é que vai ficar esse número decimal em forma de fração decimal? Eu vou escrever o número, os números diferentes de zero, e o meu denominador vai depender do número de casas decimais. Aqui no caso eu tenho quantas casas decimais? 2. Então, qual o número que representa as 2 casas decimais? O 100. Por que o 100, professora? Porque tem 2 zeros. 2 casas decimais, 2 zeros, número 100. Uma casa decimal, 1 zero, número 10. 3 casas decimais, 3 zeros, número 1000. Isso no denominador. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que seja assim, ó. 8,16. Eu vou escrever, professora, mas tem um zero. Nesse caso aqui, ele entra no número, tá? Eu vou escrever 8.016, número sem a vírgula, conto o número de casas decimais, 1, 2, 3. 3 casas decimais, 3 zeros, o número 1000. Certinho? Mais um exemplo. Estou colocando os números que talvez, as formas que talvez vocês possam ter alguma dificuldade lá na frente. 0,089. Bem grande, né? Então, a minha fração vai ser representada da seguinte, fração decimal vai ser representada da seguinte forma. Vou pegar os números, os algarismos, que formam os números diferentes de zero. Ok? Vou contar o número de casas decimais que estão após a vírgula, ou seja, na parte direita da vírgula, 1, 2, 3 casas decimais. 3 casas decimais, 3 zeros, número 1000. E se fosse assim? Vamos supor que se fosse assim, ó. Mudaria? Mudaria. Olha só. O número 9, o único algarismo diferente de zero que tem aqui no número decimal. Conta o número de casas decimais. 1, 2. 2 casas decimais, 2 zeros, número 100. Certinho? Não tem segredo isso daqui, não. Segredo nenhum. É praticando, igual eu sempre falo para vocês, é praticando que a gente vai aprendendo, certo? Se não praticar, se não fazer as atividades, se não tirar as dúvidas, não tem como vocês aprenderem, não. Errando, é errando que a gente aprende, certo? Passando essa parte aqui da transformação de número decimal em fração decimal, a escrita. Depois, agora nós vamos entender como é que eu escrevo um número decimal. Vou pegar esse número que está aqui. Eu falei para vocês que o número decimal do lado esquerdo da vírgula é chamado de parte inteira. Do lado direito da vírgula é chamado de parte decimal. Aí, como que eu vou escrever esse número? 5 inteiros e
4 décimos. 5 inteiros, porque está antes da vírgula, parte esquerda da vírgula. 4 décimos após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Então, eu chamo de inteiro número antes da vírgula e depois da vírgula em décimos, centésimos ou milésimos. Décimos, 10 no denominador, centésimo, 100 no denominador e milésimo, 1000 no denominador. Certinho? Vamos colocar outro exemplo aqui para vocês entenderem. Mais um exemplo para a gente finalizar. 11,34. Como que eu leio esse número decimal aqui? 11 inteiros e 34 centésimos. 11 inteiros e 34 centésimos. Antes da vírgula é chamado de inteiro. Eu escrevo normalmente como que eu falo o número, certo? E após a vírgula, ele é chamado de centésimos, décimos, centésimos ou milésimos. No caso aqui, 2 casas decimais, 2 zeros, centésimos, ok? Por isso que eu escrevi aqui centésimos. Agora, geralmente, quando eu tenho números assim, ó, tem mais dificuldade. É mais fácil, mas mesmo assim tem menino que fica com mais dificuldade. 0,8. Eu escrevo 8. Quantas casas decimais após a vírgula? Uma casa decimal, décimos. Certo? Agora, se eu tenho assim, vamos lá, 0,024, ou seja, eu falo 24 milésimos. 24 milésimos. Por que milésimos? 3 casas após a vírgula, certo? 3 casas após a vírgula, 3 zeros, milésimos, certo? Espero que tenham entendido. Nós, agora, nessa unidade, nós vamos trabalhar sobre números decimais. Tudo sobre números decimais. Essa parte que vocês viram agora, na verdade, foi a forma como é encontrado o número decimal, que ele pode ser com vírgula ou em forma de fração. A escrita antes da vírgula ele é chamado de parte inteira, ou seja, a esquerda da vírgula é chamado de parte inteira. Após a vírgula, ele é chamado de parte decimal, ou seja, a direita da vírgula é chamado de parte decimal. Volta a falar para vocês que a matemática, toda a matemática, nós só aprendemos praticando. Talvez seja novidade para vocês, talvez seja um pouquinho difícil para vocês assimilarem, mas conforme nós vamos fazendo os exercícios, vocês vão colocando mais em prática e vão aprendendo cada vez mais, tá bom? Tenham um ótimo dia, até a próxima aula. Beijo!